Portugal, país situado a sudoeste da Europa, é mencionado em 1887 por Ellen White, numa citação do livro Evangelismo, em conjunto com a Itália e a Espanha, como estando abertos à recepção da mensagem adventista. Mais tarde, Stephen Haskell, numa viagem de prospecção missionária em volta do mundo, visitou Lisboa, quando o navio em que seguia fez escala na capital portuguesa. Stephen Haskell descreve em 21 de julho de 1889, num artigo para a Review and Herald, alguns lugares e costumes dos portugueses. Os primeiros pioneiros a serem enviados para Portugal foram Clarence Emerson Renfrew e a sua esposa Mary Haskell. Inicialmente foram convidados a trabalhar como missionários em Espanha. Nesse sentido, embarcaram com o seu filho Charles Allen Renfrew a 10 de setembro de 1904 no navio SS Philadelphia. Porém, ao chegarem em Inglaterra, receberam um cabograma da Conferência Geral informando-os de que deveriam seguir para Portugal. Assim, embarcaram no SS Madalena e a 26 de setembro de 1904 chegaram a Lisboa. O início de vida em Portugal não foi fácil. No seu diário, o pastor Renfrew relata que tinha uma mobília escassa e a sua alimentação consistia muitas vezes de pão e água. Também revela que teve de empenhar alguns bens, como o seu relógio de bolso, oferecido pelo sogro no dia do seu casamento, assim como o seu violino. Entretanto, graças aos esforços evangelísticos de Clarence, uma senhora muito conhecida na sociedade lisboeta, a senhora Lúcia Portugal, começou a guardar o sábado. Na sua casa teve lugar a primeira escola sabatina com a presença regular de 12 pessoas. Estes progressos tornaram necessário o aluguer da primeira sala de culto adventista em Lisboa. Os primeiros 4 batismos realizaram-se a 21 de setembro de 1906, na praia de Carcavelos, pelo pastor Schwantes, recentemente chegado a Portugal. Em 1907, Clarence Renfrew publica o Preceptor da Bíblia no Lar, um manual de estudos bíblicos com 124 páginas. Nesse ano, a imprensa começou a falar da nova religião em Portugal. A primeira notícia sobre a Igreja Adventista surgiu a 28 de março de 1907 no jornal O Século, com o título O Fim do Mundo, uma nova religião em Lisboa. Ainda na conceituada revista Ilustração Portuguesa, apareceu um outro artigo, a 15 de abril de 1907, intitulado Nova Religião em Portugal, a Igreja Adventista. A partir de 1911, um novo obreiro veio para Lisboa, o pastor Paul Meyer, e a família Renfrew seguiu para o Porto. Ali ficaram até à sua partida para o Brasil em 17 de março de 1917. Quando saíram de Portugal, havia 2 igrejas e 102 membros, 78 em Lisboa e 24 no Porto. Graças ao esforço abnegado destes pioneiros e ao exemplo por eles deixado, a Igreja em Portugal foi-se desenvolvendo e aumentando em número de igrejas, membros e instituições. Entre as várias instituições em funcionamento, encontra-se a Casa Publicadora Portuguesa, atualmente designada Publicadora Servir. Aqui trabalham diariamente 13 pessoas, que contribuem para que a obra das publicações continue a exercer uma influência positiva na sociedade portuguesa. São produzidas mensalmente 4 revistas, para além de outras publicações. Outra influência positiva tem sido marcada pela obra da educação. A primeira escola adventista surgiu em outubro de 1935, em Lisboa, com o nome de Instituto Académico Adventista. Em 1974, começou a funcionar a Escola Primária Adventista de Oliveira do Douro.
Mais tarde, com o aumento de alunos, foi adquirido um terreno e construído o Colégio Adventista de Oliveira do Douro, inaugurado a 15 de outubro de 1975. Além desta, temos também escolas no Funchal, em Lisboa e Setúbal, com um total de 324 alunos e 42 professores, que garantem um ensino de qualidade e preparam bons cidadãos para a sociedade e para o reino de Deus. O envolvimento da Igreja na área social merece destaque pelo progresso que tem tido ao longo dos anos. Esta obra começou a ganhar visibilidade com a inauguração do primeiro lar adventista para pessoas idosas, localizado em Pero Negro, perto de Lisboa, a 11 de maio de 1968. Este foi o primeiro passo para a atual assistência social adventista, que agrupa 4 estruturas sociais: 3 lares e um centro de dia. Os lares estão situados em Salvaterra de Magos, Avintes e Funchal. O centro de dia, em Leiria. Estas 4 estruturas trabalham em cooperação com a Segurança Social, empregam 105 colaboradores e dão assistência a 215 pessoas. Com um papel ativo em minorar os problemas sociais, a ADRA foi constituída legalmente em Portugal no dia 3 de março de 2000, como Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência. Um ano mais tarde foi registada como ONGD e membro da Plataforma Portuguesa das ONGDs. A sua visibilidade nacional resulta dos projetos financiados no território nacional, como também nos países de expressão portuguesa. Através das suas delegações nacionais, tem atuado junto das comunidades e populações mediante diversas ações e iniciativas, como o apoio aos sem-abrigo, as lojas solidárias, a organização de concertos solidários, sempre com o objetivo de mudar o mundo, uma vida de cada vez. A partilha da mensagem adventista, através dos meios de comunicação social e das tecnologias de informação, tem permitido superar obstáculos e potenciar a sua divulgação. Somente em 1931 se realizou a primeira emissão de uma conferência adventista via rádio, e só 30 anos mais tarde se começaram a realizar emissões com maior regularidade sobre saúde na Rádio Graça. Em 1967, iniciaram-se as emissões do programa Da Voz da Esperança, ainda em vigor. A primeira emissão adventista na televisão em Portugal ocorreu em 1984. A partir da década de 90, a Igreja Adventista começou a ter programas regulares na televisão nacional. Uma oportunidade que abriu muitas portas e quebrou muitos preconceitos. Ainda no final da década de 90, a compra de uma estação de rádio na região de Lisboa contribuiu para tornar mais conhecida e presente a Igreja Adventista. O incremento da comunicação adventista na internet e nas redes sociais tem assumido um papel de destaque nos últimos anos, assim como a divulgação de materiais audiovisuais, onde a dedicação dos funcionários da Digital Way Media Productions tem marcado a diferença pela qualidade e criatividade dos recursos colocados à disposição da Igreja e do grande público. Embora a recente crise económica em Portugal tenha tido consequências na vida dos portugueses, e em particular no aumento da imigração, o que provocou redução de 1.600 membros nos últimos 5 anos, a Igreja Adventista, com os seus 9.307 membros e 117 igrejas e grupos, continua a ser uma igreja motivada, envolvida e dinâmica na partilha da qualidade de vida que é possível através de Cristo. Este dinamismo é visível em múltiplas vertentes da missão a nível nacional, seja através de séries de conferências ou através da mobilização da juventude adventista nos diferentes acampamentos,
congressos, encontros e atividades realizadas com um impacto muito positivo junto da população. Portugal é conhecido por muitas razões. Ficámos conhecidos por conquistar o mundo nos séculos XV e XVI. Somos conhecidos pelo bom clima e pelo turismo, que atrai anualmente centenas de milhares de turistas ao nosso país. Pelos sucessos no futebol, mas também pelas crises económicas. O que podemos dizer? Somos fisicamente um pequeno país, mas pequeno não significa menor. Significa que podemos ter um contributo importante na construção da história da Europa e do mundo. Também somos uma união de igrejas pequena, mas tal como os primeiros pioneiros adventistas, estamos envolvidos com Deus e com a Igreja para continuar a escrever uma página importante da história da salvação da humanidade. Esta foi e continua a ser a nossa missão, pela graça de Deus.